E aí, pessoal, vamos estudar para a prova de GO? Mais uma provinha aí, estou trazendo um repasso para vocês em vídeo, como sempre. Esse repasso vai ficar um pouquinho comprido, um pouquinho extenso, porque é bastante coisa. Vou pedir para vocês já curtirem o vídeo, se inscrever no canal aí e compartilhar para quem vocês quiserem aí. Então, vamos começar aqui com esse materialzinho que ela fez de repasso. O que tem nesse material? Tem as enfermidades, né? No caso aqui, candidíase, tem as várias... Tá bem abreviado aqui, eu tô com um pouco de dificuldade de entender. Eu vou deixar esse material junto para vocês baixarem lá também, mas provavelmente todo mundo já tem ele. Aí aqui é um resumão, né? Um resumão das enfermidades. Aí depois aqui tem as enfermidades que ela passou, que acho que é para focar mais. Eu não estava no dia do repasso, mas eu recebi esse material aqui. Dei só uma editada nele porque estava bem ruim de ler. Aí aqui cervicites, que é por trichomonas, vulvovaginites, por Gardnerella vaginalis. E o que afeta somente a vulva é a Candida albicans. Provavelmente essas coisas vão cair na prova, por isso que ela colocou aí, né? Então já gravar isso aí. Aí umas questões que ela tinha colocado lá. Aqui, o tamoxifeno não se deve ser combinado com qual medicação? Não se deve ser combinado com a fluoxetina. Aí, característica de que patologia a secreção tem olor, né, parecido com pescado. Vaginose bacteriana. Antecedente de desprendimento no embaraço anterior representa risco para a gestação atual? Aí eu respondi sim, mas eu não tenho certeza se é sim. Então fica aí para vocês darem uma olhada. E também eu não sei se é só isso que ela quer que responda, sim ou não, ou se ela quer que coloque mais alguma coisa, explique o porquê sim ou porquê não. E eu acredito que sim, que representa risco. Aqui mais algumas enfermidades, né? Hipertensão crônica, gestacional. Aqui é mais sobre ali aquelas enfermidades hipertensivas do embaraço. E aqui eu fiz uma anotação aqui sobre as coisas que ela falou, que jogaram lá no grupo, que ela disse que vai cair na prova que era pra gente estudar. Vulvaginite, sangrado uterino anormal, enfermidade hipertensiva no embaraço, patologia mamária do puerpério, puerpério normal e hemorragia de segunda metade. São 3, 4, 5, 6, 7. Não, 6. São seis temas. E a gente vai começar aqui então do início, né? Por vulvovaginites. Então, os processos infecciosos que denominam a vulvovaginite são as que afetam a vulva e a vagina, incluindo o exocervix. Aqui, a vulvovaginite é qualquer manifestação inflamatória e ou infecciosa do trato genital inferior, vulva, vagina e exocervix, que manifestado através do fluxo vaginal associado ou não com prurito, então associado ou não com coceira, dor, ardor ao urinar ou durante as relações sexuais, sensação de mal-estar pélvico, em alguns casos pode ser assintomático. É importante entender que a vaginose bacteriana, a candidíase vaginal, a vaginose citolítica, a vaginite atrófica e inflamatória não são consideradas ETS, então não são doenças sexualmente transmissíveis. Agora, a tricomoníase, ela é considerada uma ETS. Então aqui, principais vulvovaginites. As 3 patologias principais. Vaginose bacteriana em 46% de predominância.
é a vulvovaginite mais frequente. A principal bactéria anaeróbica em proliferar é a Gardnerella vaginalis. Também pode ter proliferação de outras bactérias como Prevotella sp, Bacteriode sp, Mobiluncus sp, Neatia sp e Peptostreptococcus sp. Então, outra vez, não se considera uma ETS. O quadro clínico involucra uma capa homogênea, delgada, branco-grisácea e às vezes com microborbulhas não aderente à parede vaginal, com olor fétido a pescado, que estava naquela questão anterior, né? Que se exacerba depois de relações sexuais e durante a menstruação. A etiopatogenia é o desequilíbrio da flora vaginal com redução massiva dos bacilos de Dodderline, em intensa proliferação de outros micro-organismos. Ocorre tipicamente em pacientes submetidas a episódios sucessivos de alcalinização do meio vaginal, por coito frequente com ejaculação vaginal, paciente que realiza ducha vaginal frequente, sexo oral frequente e alcalinizações sem fator predisponente. É importante recalcar que não é cervicite. O diagnóstico. As características clínicas da secreção vaginal e o pH alcalino associado à microscopia com leucócitos ausentes não é vaginite, e sim vaginose. Geralmente não apresenta sinais de irritação vulvar. Ademais disso, se realiza o teste de KOH e teste de aminas ou WHIFF, não sei como que fala essa palavra. Cultivo de Gardnerella não é recomendado como método e diagnóstico em razão da falta de especificidade. O exame em fresco se observa as células indicadores de Clue cells. Aí aqui falando um pouco agora sobre os critérios de Amsel para o diagnóstico. No caso, aqui tem 4 critérios e tendo 3 deles já vai estar diagnosticando essa enfermidade. São eles: leucorreia fina, homogênea, branco-grisácea, pH vaginal por cima de 4,5, teste de aminas positivo, célula indicadora no exame em fresco. As pacientes com vaginose bacteriana têm o maior risco de enfermidade inflamatória pélvica, EPI, e infecções pós-operatórias do munhão vaginal, depois da esterectomia. EPI pós-aborto e citologia cervical anormal. As mulheres grávidas correm maior risco de rotura prematura de membrana, parto prematuro, coriamnionites e endometrites pós-cesárea. O tratamento. Aí de primeira eleição, metronidazol 500 mg VO cada 12 horas e metronidazol gel vaginal 100 mg por 5 noites. Tratamento de segunda eleição, clindamicina 300 mg VO a cada 12 horas por 7 dias. No caso de gestante, metronidazol 500 mg VO por 7 dias e metronidazol gel vaginal 100 mg por 5 noites. Quem deve ser tratado? Mulheres grávidas, pacientes sintomáticas, ante a possibilidade de insertar DIU, pacientes que serão acometidas a cirurgias ginecológicas ou as que serão submetidas a exames invasivos. Não há indicação de tratamento para o parceiro, então nesse caso não é indicado tratamento para o parceiro. A recorrência é comum. Em gestantes e puérperas, o tratamento é igual que as não gestantes. Em casos recorrentes, o uso de metronidazol 500 mg VO cada 12 horas por 10 a 14 dias ou metronidazol gel vaginal 100 mg por 10 dias, seguido de aplicações semanais por 4 a 6 meses. Agora falando de candidíases. Candidíases vulvovaginalis é uma infecção da vulva e vagina causada por Candida albicans, em 80 a 92% dos casos,
e de 8 a 20% outras espécies. A candidíase representa por um desequilíbrio entre fungos comensuais e a imunidade da paciente. Portanto, não é uma ETS, também não é uma doença sexualmente transmissível. Os fatores associados ao desenvolvimento da candidíase: uso de antibiótico, gravidez, diabetes, uso de corticoide, anticonceptivo hormonal combinado, obesidade, radioterapia e quimioterapia. Hábitos de higiene e tecido da roupa interior que aumentam a umidade da vagina, estresse e imunossupressão. Os agentes: Candida albicans 80 a 92%, outras espécies de 8 a 20%, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. cruzei. O quadro clínico: coceira vaginal ou vulvar, leucorreia tipo queijo cottage, branco, grumoso e sem cheiro, sem odor. Pode haver dispareunia, sensação de queimação vulvar ou irritação, disúria externa ou terminal. As manifestações clínicas se intensificam no período pré-menstrual. Candidíase recorrente. Se considera a recorrência com 4 ou mais episódios sintomáticos no último ano, sendo necessária a investigação de fatores de risco. O diagnóstico se basa no quadro clínico e exame em fresco. Tratamento: miconazol 2% em forma de creme vaginal durante 7 dias ou nistatina 100.000 unidades por via vaginal durante 14 dias pela noite. Fluconazol 150 mg por via oral como dose única se considera tratamento para a segunda opção. Todos os medicamentos derivados de azoles se pode utilizar na candidíase. Durante a gravidez e a lactância, o tratamento só pode ser realizado através da vagina. As recaídas são muito comuns na gestação. Em caso de candidíase recorrente, pode estar indicado o fluconazol 150 mg por dia nos dias 1, 4 e 7 da primeira semana e depois supressão com fluconazol 150 mg por dia por via oral, uma vez por semana durante 6 meses. Agora, tricomoníases. A vaginite por trichomonas é causada por um parásito Trichomonas vaginalis, flagelado e é transmitido durante as relações sexuais. Essa então se trata de uma ETS não viral e ela é a mais comum do mundo. Leucorreia abundante verde amarelenta, bulhosa, que pode estar acompanhado de irritação vulvar, coceira, dispareunia superficial, dor pélvico e sintomas urinários, disúria e polaquiúria. A leucorreia pode ser fétida. Outra característica é uma lesão a pontos atigrados ou colpites tigroide, ou coelho en fresa, que parece como se fosse tipo um morango assim. Fresa é morango, né? Os sintomas costumam intensificar-se no período pós-menstrual. Etiopatogenia. A transmissão é sexual. O pH vaginal maior a 4,5, na maioria dos casos maior do que 5. Tratamento deve ser sistêmico. Metronidazol 2 gramas VO, dose única, ou metronidazol 500 mg cada 12 horas por 7 dias. E aqui tem que tratar também o parceiro. Gestantes e puérperas devem ser tratadas com o mesmo esquema de tratamento. Precaução: alertar sobre consumo de álcool por efeito antabus, que cursa com cefaleia intensa, confusão mental, temblores e sensação de morte iminente. Orientar a não consumir álcool durante o tratamento por até 48 horas da última dose de antibiótico. Riscos na gestação: associado a RPM, parto pré-término, RNBP, frequente associado a outras ETS. Se recomenda rastrear gonococo, clamídia e clamídia trachomatis. Outras causas:
vulvovaginite não infecciosa, vaginose citolítica. Surge devido ao aumento da população de lactobacilo e diminuição do pH vaginal. Os sintomas são fluxo vaginal branco, grumoso, ardor genital e picação, que ocorrem tipicamente no período pré-menstrual. Ela pode se confundir com a candidíase, já que os sintomas são muito similares, muito parecidos. O diagnóstico é clínico e microscópico. O frote mostra aumento de lactobacilos, evidencia a citolise, núcleos desnudos e ausência de micro-organismo patógeno. O tratamento, por sua vez, consiste em alcalinizar o meio vaginal através de ducha ou banho de assento com bicarbonato de sódio 30 a 60 gramas em 1 litro de água 2 a 3 vezes por semana. Vaginite atrófica. A vaginite atrófica se produz devido à deficiência de estrógeno pós-parto e pós-menopausa. Tem um fluxo vaginal blanquecino. Se associa com dispareunia e sangrado pós-coital devido à atrofia do epitélio vaginal e vulvar e prurito vaginal. Ao exame físico se pode observar atrofia vaginal e mucosa friável, pálida, seca, delgada, com diminuição da rugosidade e elasticidade. O tratamento se faz com creme tópico de estrogênio 1 a 2 vezes por semana e lubrificantes íntimos. Vaginite inflamatória. A vaginite inflamatória se caracteriza por vaginite exudativa difusa, com abundante secreção vaginal purulenta associada a ardor ou irritação, vulvovaginal e dispareunia. É mais comum em pacientes pós-menopáusicas, pode ter eritema com manchas equimóticas vulvovaginal. O coelho uterino se observa colpites macular e o pH da secreção vaginal é mais alcalino do que o habitual, por cima de 4,5. A causa parece ser a substituição dos lactobacilos por estreptococo do grupo B. A tinção de Gram revela a ausência de lactobacilos e substituição por cocos Gram positivos. O tratamento consiste em clindamicina tópica vaginal durante 7 a 14 dias. E depois, por último aqui, está a vaginite por corpo estranho, que eu acredito que não vai cair. Também não tem nada sobre isso no material dela. Eu não achei nada no material dela sobre isso aqui. E aí a gente já vai passar agora aqui para o tema número 2, sangrado uterino anormal. Ele pode ser pode ter causas estruturais e causas não estruturais. Dentro das causas estruturais, pólipo, adenomioses, leiomioma e maligna. E as causas não estruturais, coagulopatia, ovulatória, endometrial, iatrogênica e não classificada. Aí vamos começar aqui. 1. Origem. Especuloscopia. 2. Idade. A. Neonato. Hemorragia por deprivação. Ela falou isso na aula, eu não lembro bem direito sobre isso aqui, mas é uma coisa assim que parece que quando a criança nasce, ela sente falta de um componente aí que estava presente dentro do útero da mãe e acaba ocorrendo essa hemorragia por deprivação. Vocês podem estar dando uma olhadinha no material, buscar nas anotações de vocês aí, que ela falou sobre isso, só que eu não vou saber explicar direito. Eu falei da forma que eu entendi aqui, da forma que eu lembro. Aí, na infância, por corpo estranho, infecção, puberdade precoce, trauma e abuso sexual. Também por neoplasia, aí no caso na vagina por sarcoma botroide, e ovário pela puberdade precoce. Na adolescência, disfunção ovulatória não estrutural, até 2 anos da menarca, apresenta imadurez hipotálamo hipófise ovárica e outras causas, gestação, infecção e coagulopatia. Aí adulto, disfunção ovulatória, anormalidade da gestação e outras como infecção e neoplasias. Aí na menopausa, atrofia 30%, tratamento de reposição hormonal 30%, câncer de endométrio. Agora sexualmente ativa, gestação e DST. Momento do sangrado, pós-coito, que seria por trauma,
DST e CEC. Gente, eu não lembro o que é CEC. Vou dar uma olhada ali, depois vou deixar para vocês aqui. Eu vou alterar o material e vou colocar o que é esse CEC aqui. Enfermidade sistêmica, tiroides e hepatopatia. Exames complementares, beta-HCG em idade fértil sem concentração de alta eficácia. E ecografia transvaginal para avaliação uterina inicial. Esteroscopia, que é o gold standard, hemograma e coagulograma. Agora vamos falar de adenomioses, que é a presença de tecido endometrial, glândulas e estroma entre as fibras musculares do miométrio. Quer dizer que corresponde como se fossem pequenos lagos de endométrio dispersos dentro do miométrio. História mais exame físico. Sangrado uterino anormal, 40 a 50%, geralmente cíclico, profuso e prolongado. Dismenorreia secundária, 40 a 50%, caracteristicamente é uma dismenorreia progressiva e severa. Dor pélvico crônico, 76%, infertilidade, 11%, aumento do volume abdominal. Exames complementares, ultrassonografia transvaginal e ressonância magnética. A clínica, hemorragia mais dismenorreia, em mulher jovem, sangrado uterino anormal, cólico que vai empeorando, né? Conforme vai passando o tempo, vai ficando pior a dor. Diagnóstico definitivo histopatológico. Tratamento. O tratamento definitivo é a histerectomia. As opções de tratamento: DIU de levonorgestrel e ablação do endométrio. Aqui está falando de novo que eu já falei em cima ali, que o tratamento definitivo é a histerectomia, mas se já foi comprovado que o DIU de levonorgestrel e o análogo de GNRH são tratamentos clínicos mais efetivos na adenomiose. Agora, pólipos endometriais. São projeções glandulares e estromáveis, lesões elevadas na superfície da cavidade uterina com característica benigna e baixo potencial maligno. A taxa de malignidade dos pólipos endometriais é de aproximadamente 1%, com um rango de 0,5% a 3%. Classificação: hiperplásico, fibroso ou fibroquístico, funcional, mucoso ou glandular, adenomatoso e misto. Agora, miomas. Os miomas são 95% dos tumores benignos do trato genital. A maioria são assintomáticos. Aí tem o mioma subseroso, que não sangra. Isso daqui tem que lembrar. Caiu na segunda parcial esse tema aqui. Mioma intramural, esse sangra. E mioma submucoso, que também sangra. O tratamento, como ela sempre fala, assintomático, se está quieto, não mexe. Então, assintomático, não tratar. Sintomática. Aí tem por intensidade do sangrado, leve, moderado ou pequeno. O tratamento é expectante e clínico. Intenso e nuligesta. É um sangrado intenso numa mulher que nunca teve gestação, nunca teve filho. O tratamento seria miomectomia. Intenso e paridade satisfeita. Ela já teve os filhos que ela queria ter, então já dá para partir para uma esterectomia. Submucoso, miomectomia esteroscópica. Análogo de GNRH, diminui o tamanho do tumor e diminui a anemia. Precaução: esse tratamento não é definitivo. Ele provoca menopausa química e provoca bloqueio do eixo hipófise hipotálamo ovárico, uma coisa assim. Eu sempre confundo essa sigla aqui, mas é mais ou menos isso. Quando para a medicação, o tumor volta a crescer. O diagnóstico diferencial, no caso, seria hemorragia mais dismenorreia. O diagnóstico diferencial, então, adenomiose. Agora, enfermidade hipertensiva do embaraço. E aqui, essa parte está em português, porque o material dela está em português, e vocês veem que a sigla em português é DHEG,
doença hipertensiva da gestação, uma coisa assim. Engloba os distúrbios hipertensivos que ocorrem na gestação e no puerpério, sendo eles hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome HELP e pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica. As teorias relacionadas à etiologia da pré-eclâmpsia: deficiência de invasão trofoblástica, fatores imunológicos, disfunção endotelial e alterações inflamatórias, fatores nutricionais, estresse. Aqui diz assim: as patologias que envolvem o DHEG têm em comum o aumento dos níveis pressóricos a partir de 20 semanas de gestação, que desaparece depois de 12 semanas após o parto. Aí tem a tabelinha aqui de hipertensão arterial, para vocês darem uma olhada aí. Eu não vou estar lendo isso aqui, mas vocês podem ler no material aí à vontade. Eu não vou ficar lendo essas coisas, porque senão o vídeo vai ficar mais longo ainda, gente. Aqui, a proteinúria é diagnosticada na gestação quando há 300 mg ou mais de proteína excretada pela urina no período de 24 horas. Esse critério diagnóstico pode ser determinado pelos seguintes exames. E aí aqui tem o que vai estar sendo visto nos exames: proteinúria, relação proteína-creatinina, relação albumina-creatinina e amostra isolada de urina. Aqui embaixo está definindo aqui: exames para investigação de DHEG, proteinúria 24 horas ou relação proteína-creatinina, ureia-creatinina, hemograma completo, DHL ou esquizófitos e transaminases e bilirrubinas. Ácido úrico e Doppler velocimetria obstétrica. Aqui outra vez a tabelinha de hipertensão. Está dizendo aqui: hipertensão arterial maior ou igual a 140/90 após 20 semanas, que normaliza após o puerpério. Ausência de proteinúria, ausência de disfunção de órgãos-alvo, os órgãos diana, órgãos blancos que a gente fala aqui no Paraguai. Classificação da hipertensão gestacional: hipertensão gestacional leve e hipertensão gestacional grave. Na leve, a PO é maior que 140/90 e menor que 160/110. Na hipertensão gestacional grave, a PA é maior ou igual a 160/110. Agora, pré-eclâmpsia: hipertensão arterial maior ou igual a 140/90 após 20 semanas. Proteinúria, lesão de órgãos-alvo materno, disfunção útero-placentária. Agora aqui, vamos ler aqui junto. A pré-eclâmpsia pode ser classificada como pré-eclâmpsia grave ou não grave, a depender dos sinais e sintomas que acompanham essa doença, assim como os exames laboratoriais e ultrassonográficos dessa gestante. A pré-eclâmpsia é considerada grave quando a gestante apresenta hipertensão arterial grave, que seria uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 60 e uma diastólica maior ou igual a 110. Não responsiva ao tratamento ou sinais e sintomas de disfunção significativa de órgãos-alvo ou útero-placentária. Aí aqui também trombocitopenia, plaquetas menor a 100.000 por milímetros cúbicos, insuficiência renal, creatinina sérica maior a 1,1 mg por decilitro, ou uma duplicação da creatinina basal na ausência de outra doença renal. Disfunção hepática, elevação da transaminase para 2 vezes o normal, ou dor severa persistente em hipocôndrio direito ou epigastro, náuseas e vômitos sem outros diagnósticos. Edema pulmonar, cefaleia intensa, não responsiva à medicação e não explicada por outros diagnósticos. Sintomas visuais, turbação visual, fotofobia, escotoma, cegueira temporária. Disfunção útero-placentária, restrição fetal severa, alterações Doppler velocimétricas ou morte fetal. Aí, classificação da pré-eclâmpsia quanto ao tempo de surgimento. Tem a pré-eclâmpsia precoce e a pré-eclâmpsia tardia. A precoce é antes de 34 semanas e a tardia após 34 semanas. Síndrome de HELP caracteriza-se pelo quadro de hemólise, aumento das enzimas hepáticas e plaquetopenia, sendo uma das formas mais severas da DHEG. Então, a HELP é uma das formas mais severas de DHEG, com as taxas de morbimortalidade maternal e fetal, com as taxas mais altas, no caso,
de morbilidade e mortalidade materna e fetal. Essa síndrome ocorre com frequência no terceiro trimestre, e no puerpério. Os principais sintomas da HELP são dor em hipocôndrio direito, epigástrio, mal-estar general, náusea e vômito. É importante lembrar que a hipertensão e a proteinúria podem estar ausente ou ser apenas ligeiramente anormais. Por isso, se recomenda avaliação laboratorial para todas as gestantes com alguns desses sintomas. O diagnóstico da síndrome de HELP é feito por meio dos seguintes critérios. Aqui, os critérios vão formar a palavra HELP, no caso aqui, ó. Pode ver aqui, ó, HELP, H-I-L-L-P. H, hemólise, DHL maior a 600 unidades por litro, esquizófitos, EL, elevação das enzimas hepáticas 2 vezes o nível superior. E LP, plaquetopenia. Aí tem a palavra em inglês aqui, ó, que é LP, low platelets, então eu não sei como que é isso. Plaquetas menor a 100 mil por milímetro cúbico. Se a gestante com hipertensão arterial crônica apresentar após 20 semanas aumento importante dos níveis pressóricos refratário ao tratamento, proteinúria ou outras lesões de órgãos-alvo ou disfunção útero-placentária, ela está desenvolvendo pré-eclâmpsia superajuntada à hipertensão arterial crônica, que seria aqui essa pré-eclâmpsia sobreposta. Aí teria uma hipertensão arterial crônica após 20 semanas, proteinúria, aumento importante de níveis pressóricos, lesão de órgãos-alvo materno ou disfunção útero-placentária. Predição de pré-eclâmpsia. Aí os riscos, alto e moderado. Aí a tabela aqui tem para vocês. Risco alto, história pregressa de pré-eclâmpsia, hipertensão arterial crônica, diabetes tipo 1 e 2, doença renal, doença autoimune, lúpus e SAF, gestação múltipla, doença trofoblástica gestacional. Risco moderado, primiparidade, obesidade, índice de massa corporal maior a 30, história familiar de pré-eclâmpsia, idade materna maior a 35 anos, características sociodemográficas, negras, vulnerabilidades socioeconômicas, intervalo interpartal maior a 10 anos, então o intervalo entre os partos, né? Tipo, fez um parto quando tinha 20 anos de idade, outro quando tinha 30, 31 mais ou menos. Mal passado obstétrico, baixo peso ao nascer ou pequeno para a idade gestacional. Aí aqui tem um esqueminha aqui, acho que fica melhor de entender, né? Das gestantes de alto risco para pré-eclâmpsia. Aí aqui um fator de risco alto ou 2 fatores de risco moderado. Aí eu vou deixar para vocês verem aí esse esquema aqui, ó. Pré-eclâmpsia, um fator de risco alto ou 2 fatores de risco moderado. Aspirina baixa dose, 75 a 100 mg. Início antes de 16 semanas de gestação, preferencialmente com 12 semanas até o parto. Ou suplementação de cálcio, 1,5 a 2 gramas por dia e baixa ingestão dietética de cálcio. Condutas da hipertensão arterial leve e pré-eclâmpsia não grave. Medidas gerais, pré-natal de alto risco, controle diário da PA, dieta normal sem restrição de sal, redução da atividade física, proteína de fita 1 a 2 vezes por semana, ultrassom obstétrico com Doppler e exames laboratoriais. Tratamento medicamentoso, antihipertensivo oral e metildopa. Conduta obstétrica, parto com 37 semanas, podendo chegar a 40 semanas em alguns casos, preferência pela via vaginal. Dose de antihipertensivo orais utilizados na gestação.
Aqui alfa-2 agonista, metildopa, tem a dosagem aqui. Bloqueadores beta-adrenérgicos, bloqueadores de canal de cálcio, vasodilatador arterial. Aí os medicamentos: metildopa, metoprolol, pindolol, amlodipina, nifedipina, hidralazina. Tem as doses aqui, eu acho que ela não vai cobrar dose de medicamento não. Acho que também, na verdade, nem os nomes de medicamento acho que não vai cair muito. Talvez caia aqui as classes de medicamentos, sabe? Mas não os nomes. Mas tá aí para vocês darem uma olhada também. Antihipertensivos permitidos: alfa-2 agonista, metildopa, é os que estão ali, né? Metildopa, clonidina e prazosina. Beta-bloqueadores adrenérgicos, metoprolol, pindolol, atenolol. O atenolol é proibido aqui, ó. Atenolol proibido. Bloqueadores dos canais de cálcio, nifepidina e amlodipina. E aqui os antihipertensivos proibidos: inibidores da enzima conversora de angiotensina, captopril e enalapril, antagonista dos receptores de angiotensina 2, losartana. Então não pode captopril, não pode enalapril, não pode losartana. E inibidores diretos de renina, esse alisquiren aqui também não pode. Conduta na pré-eclâmpsia grave, iminência de pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome HELP. Por uma PA igual ou superior a 160 por 110, ou suspeita de lesão ao órgão-alvo, internação da gestante, avaliação da PA, avaliação da vitalidade fetal, exames laboratoriais, estabilização hemodinâmica, pré-eclâmpsia grave, iminência de pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome de HELP. Então essa é a conduta nessas enfermidades. Dentro dessas enfermidades seria essa aqui a conduta. Prevenção de convulsões. Esquemas. Aí tem Prichard, Suspam modificado. Aí tem dose inicial, aqui as doses, e as doses de manutenção que estão aqui. Vou deixar para vocês verem também, eu não vou ficar lendo todas essas doses aqui. Controle da hipertensão arterial grave. Medicação: hidrazalina endovenoso, medicação de escolha, dose de 5 mg, repetir a cada 20 minutos até a melhora. Aí a diluição, acho que isso aqui não cai. Diluição, acho que não, ela não vai cobrar nada. Aí nefipidina, não usar sublingual, 10 mg, repetir 20 mg a cada 20 minutos até a melhora. Nitroprusiato de sódio endovenoso, que é a última opção para hipertensão grave e refratária. A dose 0,5 a 10 micrograma por quilo por minuto em bomba de infusão contínua com proteção à luz. Condutas na pré-eclâmpsia grave. Medidas gerais: internação hospitalar, estabilização hemodinâmica, exame laboratorial e cardiotocografia. Nunca vi falar isso aqui, mas está aqui, né? Tratamento medicamentoso: sulfato de magnésio, hidrazalina ou nifepidina se a pressão arterial estiver maior ou igual a 160 por 110. Conduta obstétrica: resolução de complicações ou idade gestacional menor a 24 semanas ou maior a 34 semanas. Manter a gestação entre 24 a 34 semanas, se a ausência de complicação, manter ou fetais. Preferir parto vaginal. Conduta na iminência de eclâmpsia e na eclâmpsia. Aí convulsões tônico-clônicas, maior a 20 semanas sem outras causas, pré-eclâmpsia ou iminência de eclâmpsia. Cefaleia, escotomas, turbação visual, alteração do estado mental, hiperreflexia. Aí eclâmpsia ou iminência de eclâmpsia.
internação e estabilização hemodinâmica, sulfato de magnésio, hidrazalina se a PA for maior ou igual a 160 por 110 e resolução da gestação. Conduta na síndrome HELP, hemólise e aumento, a síndrome HELP, hemólise e aumento de transminases trombocitopênia, exames laboratoriais e exames de vitalidade fetal. Daí a síndrome de HELP vai internação e estabilização hemodinâmica, sulfato de magnésio, hidrazalina se a PA for maior ou igual a 160 por 110 e resolução da gestação. Hipertensão arterial crônica. A hipertensão arterial prévia à gestação ou antes de 20 semanas ou não desaparece em 12 semanas após o parto. A hipertensão arterial crônica, ela pode ser não complicada ou complicada. A não complicada, função cardíaca e renal preservada. A complicada, função cardíaca ou renal alterada, pré-eclâmpsia sobreposta. Aqui, pré-eclâmpsia. Hipertensão surge após 20 semanas. Desaparece após o puerpério. Proteinúria, disfunção de órgãos-alvo ou disfunção útero-placentária. Aumenta ácido úrico e diminui calciúria. Hipertensão arterial crônica. Hipertensão desde o início da gestação. Não desaparece após o puerpério. Alterações metabólicas e aumento de risco de eventos cardiovasculares, ácido úrico normal, calciúria normal. Tratamento. Condutas na hipertensão arterial crônica. Medidas gerais. Pré-natal de alto risco, controle diário da PA, dieta com restrição de sal, redução da atividade física, evitar excessivo ganho de peso, prevenção de pré-eclâmpsia com AS e carbonato de cálcio, exames para avaliar lesão de órgãos-alvo, ECG, ecocardiograma. Então, no caso, os exames para avaliar lesão de órgãos-alvo, eletrocardiograma, ecocardiograma e fundoscopia e ultrassom de rins e vias urinárias. Investigação de pré-eclâmpsia a partir de 20 semanas. Tratamento medicamentoso, antihipertensivo oral. Conduta obstétrica, ultrassonografia mensal, parto com 40 semanas sem complicações, preferência pela via vaginal. Agora vamos falar sobre as patologias mamárias. Vamos começar por engurgitamento mamário. A causa, esvaziamento insuficiente das mamas. Fator de risco, técnica inadequada, anomalia anatômica dos mamilos, mamas pendentes, questões emocionais. Mais comum no período apojadura. Não sei o que significa apojadura. Mais comum no período apojadura, de 1 a 5 dias após o parto. A clínica, mamas brilhantes, endurecidas e muito dolorosas. Tratamento, manter aleitamento exclusivo sobre livre demanda, corrigir falhas na técnica de amamentação, iniciar a mamada pela mama sadia, massagear as mamas. Analgésicos, em casos mais graves pode-se considerar ocitocina nasal, diuréticos tiazídicos e inibidores da lactação em dose única. Fissuras, a causa, pegada inadequada. A clínica, sangramento. O sangramento por si só não impede a amamentação. Dor local. Tratamento, se a fissura extensa, suspender a amamentação por 24. Vamos falar de novo aqui que eu falei muito rápido. Tratamento, se a fissura é extensa, suspende-se a amamentação por 24 a 48 horas e ordenhar manualmente até esgotamento. Alternância de posições do corpo do recém-nascido, iniciar a mamada pela mama sadia,
Expor as mamas aos raios solares por 20 a 30 minutos, 3 vezes por dia. Hidratação da região com lanolina purificada ou o próprio leite materno e protetores de mamilos. Mastites, condição inflamatória da mama acompanhada ou não de infecção, ocorre pela remoção ineficiente de leite, sendo os principais fatores predisponentes à técnica inadequada e às fissuras mamilares. Quando há infecção associada, lembrar do principal agente, Staphylococcus aureus. O diagnóstico é clínico, dor mamária localizada, hiperemia e hipertermia, febre, mialgia, anorexia e taquicardia nos casos mais graves, exame físico, edema, infiltração e eritema localizado e mal delimitados. Tratamento: antibiótico terapia, cefalexina 500 mg ou clindamicina 300 mg a cada 6 horas durante 10 a 14 dias. Manter a drenagem láctea e a amamentação. Analgésicos comuns. Não se recomenda compressa fria ou quente. Reavaliar após 48 horas de antibiótico terapia. Se eliminação de pus pelo mamilo, interromper aleitamento. Prosseguir a investigação com ultrassonografia das mamas em busca de complicações. Abscesso menor a 5 cm, indicado punção dirigida, agulha grossa. Abscesso maior a 5 cm ou evolução clínica desfavorável ou sinais de sepse, indicada drenagem cirúrgica. Diagnósticos diferenciais. Engurgitamento mamário, apresenta-se bilateralmente e com febre autolimitada. Câncer de mama inflamatório, febre e leucocitose pouco comuns, ausência de melhora dos sintomas após a antibiótico terapia. A biópsia está indicada para o diagnóstico. Outros diagnósticos diferenciais de mastites: tuberculose, sarcoidose e granulomatosa. Galactocele ocorre pela obstrução de um dos ductos lactíferos, seja idiopática ou por acúmulo e êxtase de leite. Clínica: nódulo ou cordão fibroelástico discretamente doloroso. Tratamento: massagem localizada, revisão da técnica de amamentação, se grandes dimensões, punção por agulha fina. Agora, o tema 5, puerpério normal. Se denomina puerpério ou quarentena o período que vai desde o momento imediatamente posterior ao parto até 35 a 40 dias e que o tempo que necessita para o organismo da mãe se recuperar progressivamente das características que tinha antes de iniciar o embaraço. Então, o que seria? É o tempo que a mãe necessita para o corpo dela voltar para o que era antes da gravidez. Puerpério imediato são as primeiras 24 horas depois do parto. Puerpério mediato abarca desde as 24 horas até os 10 dias depois do parto. Puerpério alerrado se estende até o dia 40 posterior ao parto. Puerpério tardio é um período que se estende até os 6 meses ou mais dias depois do parto. O que sucede na mulher durante o puerpério? Durante as primeiras semanas depois de dar à luz, o corpo começa a sarar, digamos assim, e adaptar-se a não estar grávida. Isso se chama pós-parto ou período pós-parto. O corpo passa por muitas modificações à medida que se recupera. As primeiras semanas depois do nascimento também é um momento para formar vínculos com o bebê e estabelecer uma rotina para cuidar do bebê. O médico pode solicitar a revisão de 2 a 6 semanas depois do parto, e o que passa aos 40 dias depois do parto. Algumas outras coisas naturais que sucedem aos 40 dias do puerpério é a óbvia perda de peso, caída de cabelo, flacidez da pele do estômago e sintomas de lactância. Quais os signos de alarme durante o puerpério? Sinais de alerta do puerpério: febre alta, mareos, dor intensa,
perdas com mau olor, zona avermelhada, quente, endurecida em ambos seios, tendo febre ou não. Aí tristeza profunda e permanente, ou ideias de medo na parte psicológica, né? O que é infecção puerperal? Infecção puerperal são as infecções que consistem na inflamação da zona genital feminina que aparecem nos primeiros 15 dias depois do parto, devido a feridas e modificações que sofre a zona durante o nascimento do bebê. Existem diferentes tipos de infecções puerperais: endometrites, infecção da mucosa vaginal; miometrites, infecção dos músculos; e parametrites, infecção das áreas que rodeiam o útero. Tratamento para infecção puerperal. Para curar essas infecções, se suministra antibiótico por via intravenosa até que a mulher afetada passa ao menos 48 horas sem febre. Então vai ser feita essa medicação até que a mulher fique por pelo menos 48 horas sem febre. Uma vez que a febre desaparece, segue o tratamento por via oral. Agora, o sexto e último item do repasso: hemorragia de segunda metade. Deslocamento prematuro da placenta, DPP. Esse material também está em português, é um material dela que eu usei para fazer o resumo e está em português também. É a separação, então, deslocamento prematuro da placenta, DPP. É a separação parcial ou total da placenta inserida normalmente antes do nascimento do feto. Esse diagnóstico é feito para gestações de 20 semanas ou mais, isto é, a partir da segunda metade da gestação. A figura a seguir ilustra um deslocamento prematuro de placenta. Está escrito isso aqui, mas eu não coloquei a figura. Então, se vocês quiserem dar uma olhada no material, tem ali a figura bem certinho. Ocorre sangramento dos vasos maternos da decídua basal, que ocasiona a separação entre a decídua e a inserção placentária, levando ao deslocamento da placenta. O sangramento que ocorre no deslocamento prematuro de placenta, na maioria das vezes, é de origem materna e raramente origina-se dos vasos fetoplacentários. Aqui nesse espaço era para ter o desenho, mas eu não quis colocar porque ia ficar muito grande o material. Classificação: DPP agudo, sangramento agudo e grave, deslocamento extenso, diagnóstico clínico, alterações das vitalidades materna e fetal. DPP crônico, sangramento intermitente leve, deslocamento marginal, diagnóstico ultrassonográfico, oligoamínio, RCF. Fatores de risco para DPP: DPP prévia, eclâmpsia e pré-eclâmpsia, uso de drogas, trauma emocional, polidrâmico, hipertensão arterial crônica, rotura prematura de membrana, corioaminionite, restrição de crescimento fetal, tabagismo, anomalias uterinas, multiparidade e idade maternal avançada, gestação múltipla, cesárea anterior, trombofilias hereditárias. O diagnóstico da DPP é eminentemente clínico, por meio da apresentação dos seguintes sinais e sintomas: início abrupto de sangramento vaginal, que pode ser de intensidade leve a grave, dor abdominal súbita, dor à palpação do útero, hipersensibilidade uterina, contrações uterinas taxistólica, hipertonia uterina, útero lenhoso, hipotensão taquicárdia, alteração da frequência cardíaca fetal, trabalho de parto prematuro, bolsa carioamniótica tensa ao toque. As complicações maternas e fetais dependem da severidade do deslocamento da placenta e da idade gestacional em que o parto ocorre. Essas complicações estão listadas nessa tabela aqui a seguir. Complicações maternas: transfusão sanguínea, choque hipovolêmico, insuficiência renal aguda, necrose tubular ou cortical aguda, falência de múltiplos órgãos, hemorragia pós-parto, histerectomia puerperal, coagulação intravascular disseminada, morte materna. Complicações fetais: hipóxia fetal,
prematuridade, baixo peso ao nascer, restrição de crescimento fetal, morte perinatal. Aí aqui, conduta DPP agudo, feto vivo e viável, cesárea de emergência. Feto morto inviável e gestação estável, parto vaginal. Feto morto inviável e gestação instável, parto pela via mais rápida. Aqui tem a conduta da DPP. No caso de feto vivo, se sim, parto vaginal iminente, parto vaginal. Se o parto vaginal iminente não pode ser feito, parto cesáreo. Feto vivo, se no caso não tiver vivo o feto. Gestante estável e evolução do parto favorável, parto vaginal. Se não for uma gestante estável e evolução do parto não for favorável, parto cesáreo. Conduta DPP crônico, menor a 34 semanas, conduta expectante, vitalidade fetal, corticoterapia. Maior ou igual a 34 semanas, resolução da gestação, parto vaginal. Placenta prévia. Considera-se placenta prévia quando há presença de tecido placentário atingindo o orifício interno do colo uterino, a partir da segunda metade da gestação. Essa patologia é importante causa de sangramento vaginal a partir de 20 semanas de gestação. Aí aqui, placenta prévia atinge o orifício interno do colo uterino. Placenta de baixa inserção distancia até 20 milímetros do orifício do colo uterino, mas não atinge. Fatores de risco. Os principais fatores de risco para a placenta prévia estão listados nessa tabela a seguir. E são eles, fatores de risco para a placenta prévia anterior, parto cesáreo anterior, gestação múltipla, procedimento uterino prévio, multiparidade, tratamento para infertilidade, abortamento prévio, tabagismo e uso de drogas. O diagnóstico é clínico. O diagnóstico pode ser clínico e deve-se suspeitar de placenta prévia sempre que houver sangramento vaginal após 20 semanas de gestação. O sangramento vaginal é o principal sintoma da placenta prévia e caracteriza-se por ser indolor. Então, esse sangramento não apresenta dor. Autolimitado intermitente, porém, em 10 a 20% dos casos, o sangramento pode associar-se a dor abdominal e contrações uterinas, confundindo-se com DPP. Aí também no diagnóstico, ultrassonografia. O achado ultrassonográfico em exame de rotina no segundo trimestre. Se não tiver esse achado, em caso de não diagnosticar na primeira USG e ainda persistir a suspeita, se deve fazer uma ultrassonografia transvaginal no terceiro trimestre para confirmar o diagnóstico. Aqui, diagnóstico da placenta prévia. Sangramento vaginal na segunda metade, ultrassom transvaginal para confirmar diagnóstico. Aqui, achado de exame no ultrassom do segundo trimestre, ultrassom transvaginal no terceiro trimestre para confirmar o diagnóstico. Aqui esse esquema só está demonstrando o que eu falei no texto acima. Diagnóstico diferencial. Placenta prévia, fator de risco cesárea anterior, diagnóstico clínico e ultrassonográfico, sinais e sintomas, sangramento intermitente indolor de origem materna, conduta cesárea eletiva, cesárea de urgência e sangramento intenso, deslocamento prematuro de placenta, hipertensão gestacional, fator de risco, diagnóstico clínico, sinais e sintomas, sangrado súbito associado à dor abdominal, hipertonia uterina e alteração da vitalidade fetal, e a conduta cesárea de urgência se o feto estiver vivo. Rotura de vasa prévia, rotura das membranas. Fator de risco, então, rotura das membranas. Diagnóstico clínico e ultrassonográfico. Sinais e sintomas, sangramento indolor após a rotura das membranas fetais, sem repercussão materna, alteração da vitalidade fetal. Cesárea de urgência na conduta. Rotura uterina. Fator de risco cesárea anterior. Diagnóstico clínico.
Sinais e sintomas: sangramento e dor abdominais súbitos, parada das contrações, subida da apresentação fetal, bradicardia fetal, ou BCF ausente, hemorrágico, choque hemorrágico e sinais de sangramento intraabdominal. Conduta: cesárea de urgência e reparo da rotura uterina. Rotura do seio marginal. Fator de risco não existe, não tem fator de risco. Diagnóstico anatomopatológico. Sinais e sintomas: sangramento vaginal, vermelho vivo, indolor, contínuo e de pequena quantidade, que não desencadeia repercussões maternas ou fetais. E a conduta: monitorização materno-fetal. Então, monitorizar a mãe e o bebê. Conduta. Aqui é tudo aquilo que eu falei acima e em forma de esquema para vocês estarem dando uma olhada aí. No caso de uma paciente assintomática, então, confirmar diagnóstico, ultrassom transvaginal no terceiro trimestre, excluir acretismo placentário, ultrassom com Doppler e ressonância magnética, reduzir risco de sangramento, evitar toques vaginais, relações sexuais e exercícios intensos, cesárea eletiva entre 36 a 37 semanas. Paciente com sangramento vaginal agudo. Estabilização hemodinâmica, monitorização dos sinais vitais e da perda sanguínea, acesso venoso calibroso, cristalóides, transfusão sanguínea, coleta de exames e reserva de sangue. Conduta expectante menor a 34 semanas, estabilidade hemodinâmica, cessação do sangramento e boa vitalidade fetal, cesárea de emergência, trabalho de parto, alteração da vitalidade fetal, sangramento vaginal ativo e inestabilidade hemodinâmica, maior a 34 semanas. Complicações. O diagnóstico de placenta prévia está relacionado a maior morbimortalidade materna em decorrência da hemorragia pré ou pós-parto. Aliás, mulheres com placenta prévia são mais propensas a receber transfusão sanguínea e precisar de histerectomia puerperal. A morbimortalidade materna também está associada a maior risco de acretismo placentário e embolia amniótica nessas gestantes. O risco de acretismo placentário é maior em pacientes com placenta prévia, principalmente quando a placenta é anterior e se encontra na região da histerectomia. O risco de vasa prévia e inserção velamentosa do cordão também é maior nas pacientes com placenta prévia. A morbimortalidade perinatal, por sua vez, está associada à necessidade frequente de parto prematuro, além de que pacientes com placenta prévia são mais propensas a ter fetos em apresentações anômalas, como a pélvica e a transversas, e maior chance de restrição de crescimento e anomalias congênitas. Agora falando aqui de acretismo placentário. Acretismo placentário é um termo geral utilizado para descrever uma placenta que realizou invasão trofoblástica anormal, atingindo o miométrico e às vezes ultrapassando a serosa uterina. Nesses casos, a placenta não consegue se separar espontaneamente do útero, o que pode levar a hemorragias e necessitar histerectomia. Quando a placenta está inserida profundamente na decídua, mas não atinge o miométrio, chamamos de placenta acreta. E se a placenta penetra o miométrio, ela é chamada de placenta increta. Fatores de risco para acretismo placentário: placenta prévia, parto cesáreo anterior, procedimentos uterinos prévios, multiparidade e idade maternal maior a 35 anos, história de remoção manual de placenta, história de endometrite pós-parto e tratamento de infertilidade. Caso haja invasão da serosa ou dos tecidos adjacentes, configura uma placenta percreta. Acredita-se que as cicatrizes uterinas, principalmente em decorrência de cesáreas anteriores, provoquem danos na interface endométrio-miométrio e levem à decidualização defeituosa dessas regiões. Diagnóstico. O diagnóstico de acretismo placentário geralmente é realizado por meio da ultrassonografia em pacientes assintomáticas. A Doppler velocimetria e a ressonância magnética
ajudam na confirmação diagnóstica e na avaliação da extensão do acretismo. A ultrassonografia transvaginal também pode ajudar no diagnóstico, embora sua efetividade seja inferior à Doppler velocimetria e à ressonância magnética. Agora aqui, rotura uterina. Chamamos de rotura uterina a rotura completa de todas as camadas do útero, endométrio, miométrio e serosa, o que leva a alterações maternas e fetais. No momento em que a rotura é incompleta, isto é, não envolve todas as camadas uterinas, chamamos de deiscência uterina. A deiscência uterina geralmente é um achado de exame ou do intraoperatório e não causa repercussão materna ou fetal. O principal fator de risco para a rotura uterina é a presença de cicatriz uterina anterior. Apesar do risco de rotura uterina ser muito baixo na presença de uma ou duas cicatrizes transversais de cesárea, mulheres que não têm cicatriz uterina possuem um risco praticamente inexistente dessa complicação. As situações que aumentam consideravelmente o risco de rotura uterina são a presença de cicatriz uterina vertical ou fúndica e o histórico de rotura uterina anterior. Nesses casos, a tentativa de parto normal está contraindicada e a melhor via de parto é a cesárea. Grande parte das roturas uterinas ocorre na primeira fase do trabalho de parto, entre 5 a 6 centímetros de dilatação, mas também pode ocorrer no período expulsivo ou ser identificada apenas no pós-parto. Os fatores de risco para a rotura uterina: trabalho de parto após uma cesárea anterior, em 0,4 a 0,7% dos casos, trabalho de parto após duas cesáreas anteriores, de 1 a 1,6% dos casos, histórico de rotura uterina, 5%, esterotomia fúndica ou vertical, 1 a 12%, uso de misoprostol para indução do parto, 10%, desproporção cefalopélvica, período expulsivo prolongado, macrosomia fetal, idade materna acima dos 40 anos, índice de massa corporal acima de 30, idade gestacional maior a 40 semanas. Diagnóstico. O diagnóstico da rotura uterina é eminentemente clínico, por meio dos sinais e sintomas apresentados pela paciente durante e após a rotura uterina. O primeiro sinal suspeito da rotura uterina é a alteração súbita da vitalidade fetal, com presença de bradicardia fetal. Esse sinal está presente em mais de 70% dos casos. Outro sinal sugestivo de rotura uterina é a distensão do segmento uterino e palpação do ligamento redondo retesado, sinal de Brand-Formel. A gestação pode apresentar ou não sangramento vaginal. Por muitas vezes, o sangramento é apenas intraabdominal. Os sinais sugestivos de sangramento intraabdominal são sinal de Lafonte, dor escapular por irritação do nervo frênico pelo sangramento, e eu acredito que esse sinal de Lafonte e sinal de Cullen aqui pode cair na prova, então dá uma focada aí. Sinal de Lafonte, dor escapular por realização do nervo frênico pelo sangramento, e sinal de Cullen, hematoma periumbilical por sangramento que atinge o retroperitônio. Sinais e sintomas de rotura uterina: alteração súbita da vitalidade fetal, bradicardia, dor abdominal súbita, sangramento vaginal, sinal de Brand-Formel, parada das contrações, subida da apresentação fetal, sangramento intraabdominal, sinais de Cullen e Lafonte. Rotura de vasa prévia. A vasa prévia caracteriza-se pela presença de inserção velamentosa de cordão, vasos sanguíneos do cordão umbilical que se localizam na membrana fetal, na região que recobre o orifício interno do colo uterino. A ocorrência de vasa prévia é maior em gestações originadas de técnica de reprodução assistida e em caso de placenta prévia. Inserção velamentosa de cordão lobo acessório, placenta suscenturiada ou gestação múltipla. O diagnóstico antenatal é feito por meio de ultrassonografia, principalmente a ultrassonografia transvaginal, com observação de vasos fetais recobrindo o orifício do colo uterino ou passando dentro de um raio de 20 centímetros desse orifício. O diagnóstico: na maioria dos casos,
O diagnóstico é feito após a rotura das membranas, que leva à rotura de vasa prévia, causando sangramento vaginal intenso e de origem fetal, o que causa rapidamente a alteração da vitalidade fetal e morte fetal em minutos. Os principais padrões de alteração fetal diante de uma rotura de vasa prévia são a bradicardia fetal e o padrão sinusoidal. Quando o diagnóstico é feito no pré-natal, o parto deve ser agendado entre 34 e 37 semanas para evitar o risco da rotura das membranas. A cesárea deve ser adiantada nos casos de trabalho de parto, rotura prematura de membranas fetais ou alteração de vitalidade fetal por compressão dos vasos umbilicais. Quando o diagnóstico é feito após a rotura das membranas e sangramento fetal, precisa-se realizar a cesárea de emergência para salvar o feto. Aqui tem um esqueminha aqui da vasa prévia. Vasa prévia, rotura das membranas fetais, rotura de vasa prévia, sangramento vaginal intenso fetal, bradicardia fetal padrão sinusoidal, óbito fetal. É tudo que estava escrito no texto acima, está resumido aqui nesse esquema. Conduta da vasa prévia. Diagnóstico no pré-natal, cesárea agendada entre 34 e 37 semanas. Sangramento vaginal após rotura das membranas, cesárea de emergência. Rotura do seio marginal. O seio marginal correspondente à área de contorno entre a face materna e a fetal da placenta, onde acontece troca de sangue materno e fetal. A rotura desse vaso é uma das principais causas de sangramento da segunda metade da gestação, sobretudo em gestação mais avançada. Diante da rotura do seio marginal, decorre sangramento vaginal vermelho vivo, indolor, contínuo e de pequena quantidade, e que não desencadeia repercussões maternas ou fetais. O diagnóstico geralmente é histopatológico, feito após o parto. Como conduta, deve haver somente monitorização materno-fetal. Não há indicação de resolução de gestação. Embolia de líquido amniótico. A embolia do líquido amniótico é uma emergência obstétrica rara que se verifica quando o líquido amniótico entra na circulação materna. Essa patologia é uma importante causa de morte materna, sendo responsável por 10% das causas de óbito materno nos países desenvolvidos. A patogênese da embolia amniótica não está bem definida. Acredita-se que a entrada de líquido amniótico na circulação sistêmica materna aconteça por meio de violação da interface materno-fetal, ativando os processos humorais e imunológicos e a liberação de substâncias vasoativas e procoagulantes, causando uma resposta inflamatória sistêmica. Como resultado, ocorre falência cardíaca e hipertensão pulmonar. Verifica-se ainda a ativação da cascata de coagulação, levando à coagulação intravascular disseminada. Aí a tríade clássica: hipotensão, hipóxia, coagulopatia. Algumas pacientes podem apresentar calafrios, náuseas, vômitos, agitação, mudança de estado mental imediatamente antes do comprometimento cardiovascular. A tabela a seguir resume os principais sinais e sintomas da embolia amniótica. E aqui está a tabela. Cardiovascular, hipotensão, arritmia, insuficiência cardíaca direita e esquerda, choque cardiogênico e parada cardíaca. Respiratório: hipoxêmia, edema pulmonar, síndrome do desconforto respiratório agudo e parada respiratória. Hematológico: coagulopatia hemorrágica, coagulação intravascular disseminada. E neurológico: convulsão e estado mental alterado. Pessoal, chegamos ao fim de mais um repasso. Então, o que eu tinha para vocês era isso aí. Ficou meio que mais na leitura do que qualquer outra coisa, mas eu tentei fazer da melhor forma possível para todo mundo tentar gravar as informações aí. Aí, pessoal, vamos dar mais uma estudada nesse conteúdo que eu vou estar deixando no primeiro comentário. Eu vou deixar o link fixado para vocês baixarem esse material aqui. E boa sorte para todo mundo, bons estudos. E vamos que agora tá faltando só 3 provas aí. Vou pedir mais uma vez para quem ainda não se inscreveu, se inscrever no canal e dar um curtir aí no vídeo também. E pode compartilhar o vídeo com quem vocês quiserem aí, pessoal. Muito obrigado e até mais.